Irmãos, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 13 até o 16, amém? Se você puder colocar naquela tradução NVI, essa mesmo. Isso, essa. Eu estudei nessa Bíblia e aí a gente pega outra Bíblia e as palavras mudam e você meio que fica, né? Mas essa tradução é muito boa. Diz assim, nós não fizemos a leitura hoje ainda, né? Fizemos? Fizemos, verdade, no Salmo 139. É porque você fez diferente alguns dias, aí minha cabeça está... Então vamos para ficar sentado mesmo, amém? Então, assim, melhor é um jovem pobre e sábio do que o rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. O número dos que o seguiam era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Amém? Bons, o livro de Eclesiastes um livro que foi escrito por Salomão, e nós sabemos que Salomão é o homem mais sábio do mundo, segundo a Bíblia, né? Antes dele não houve, e depois dele a Bíblia diz que também não haveria um homem com tamanho de sabedoria como a de Salomão. Mas, irmãos, a gente sabe que Salomão ele foi muito sábio, mas se tornou, com o decorrer do tempo, um tolo. Porque alguém pode ser muito inteligente, mas acabar se tornando um tolo. Porque quando nós confiamos na nossa própria capacidade, então nós nos tornamos tolos, né? E nós sabemos que Salomão foi um homem escolhido por Deus para ser rei. Filho de Davi, nascido em um relacionamento, vamos dizer assim, não bom, né? E veio a se tornar rei. A Bíblia diz que ele era sábio. Antes de ser... aqui, né? Antes de ter sido sábio pela bênção de Deus, vamos dizer assim, ele já era sábio. Porque a Bíblia diz que ele escolheu ter sabedoria, ao invés de ter riquezas, poder e coisas que nessa terra a maioria das pessoas escolhe. Mas, infelizmente, irmãos, ele se perdeu com o tempo. Porque ele usou a sua sabedoria para adquirir poder. Aquilo que ele não pediu, ele fez meios para ter. E com o poder veio as dificuldades. E a Bíblia diz que Salomão foi um homem que fez muitos acordos. E os acordos envolviam casamentos. Quem já assistiu filmes medievais aqui? Já assistiram? Um reino, para ter paz com o outro, colocava os filhos para se casarem. Assim, os reinos se tornavam aliados. E Salomão se aliou a muitos reinos. Não é à toa que a Bíblia diz que no tempo de Salomão, Deus deu paz para Salomão. Mas essa paz veio através também de alianças. E a Bíblia diz que Salomão casou com 1000 mulheres. Ele casou com 700 princesas? Ou foi 300 princesas e 700 concubinas? Ou vice-versa. Eu acho que é 700 princesas, ao tanto de casamento que o homem teve. E a Bíblia diz que, rapaz, devia ter muito problema. Mas, não, eu só casei uma vez e não tenho. Né? O pastor Geraldo já coçou a cabeça, falou, coitado do Salomão. Arrumou muito problema, né? Mas arrumou mesmo, irmãos, porque a gente sabe, irmãos, que o marido, geralmente, ele acaba fazendo o gosto da mulher. Na verdade? E a Bíblia diz que foi justamente o que aconteceu. Salomão fez o gosto das suas esposas e o gosto delas era o quê? Que ele fizesse um altar para o seu Deus lá, porque as mulheres não eram judias. E ele caiu no pecado de se casar com mulheres estranhas e errou
adorando os deuses daquelas mulheres, né? Mas eu não quero muito me apegar a essa questão de Salomão. Oh, aleluia, Deus. Maravilhoso. Não, as irmãs vão ficar chateadas com a gente. A minha principalmente, tá? Eu já vi olhando ali por baixo do alto. Mas, irmãos, Salomão conquistou, irmãos, tudo que um homem podia conquistar. Tudo o que um homem podia conquistar, ele conquistou. No livro de Eclesiastes, ele fala: nada do que minha alma desejou, eu não dei para ela. O que é a minha alma? Nada que a minha mente, o meu corpo me pediu, ele não teve. Tudo que ele quis, ele teve. Mas tudo, irmãos, tem um preço, não é verdade? Tudo tem um preço. E quando Salomão se tornou já velho, a Bíblia diz que ele pecou contra Deus, adorando deuses estranhos, deuses das suas esposas, e por isso ele foi reprovado por Deus. E já na sua velhice ele escreve o livro de Eclesiastes. E agora ele está olhando pelo retrovisor. E você sabe que muitas pessoas, irmãos, lá na idade avançada, olha para trás e se arrepende das coisas que fez. Muitos têm a oportunidade de mudar, de voltar. Só que ninguém pega uma borracha e apaga o passado. Querendo ou não, o passado fica passando pela sua cabeça. E ele, no livro de Eclesiastes, é um livro que alguns consideram um livro muito pessimista. Porque o homem que conquistou tudo que conquistou e viveu tudo que viveu, é como se não tivesse o direito de colocar para nós, tá entendendo? Ler aquilo e ficar olhando e falando: então não vale a pena viver. Então não vale a pena conquistar. Então não vale a pena lutar. Mas, irmãos, o livro de Eclesiastes, como todos os livros, ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Glória. E como Paulo diz no livro de Timóteo, toda a Bíblia ela é inspirada e é boa para a nossa edificação. Então, não é porque Salomão está olhando para trás e escrevendo isso, que isso daqui é uma visão pessimista, mas isso é uma realidade mesmo da vida. É como alguém chega, um jovem que está a todo vapor querendo conquistar o mundo, e chega um mais velho e fala: filho, não vai com todo esse ímpeto, toda essa sede, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Não é do jeito que você pensa. Você pensa que subindo uma montanha, quando chega lá em cima, você vai olhar e conquistou o mundo. Não, você vai ver uma outra montanha. Você fala: mas tem que atravessar aquela também? Tem. Aleluia, Deus. E de montanha em montanha, chega uma hora que você fala: mas a montanha nunca acaba. Não é assim a vida? E muitas das vezes, na sede e no ímpeto, nós, e já me incluo um pouco fora disso, eu não estou mais nessa pegada toda, né? Mas nós subimos uma montanha, entende o que eu estou falando? A minha forma de explicar. E lá no topo da montanha, bate no peito orgulhoso, fala: eu venci. E alguém pergunta: você viu aquela rosa no meio do caminho? Não vi. Você viu aquela árvore que bonita? Tinha uns esquilos? Não vi. Rapaz, você viu aquilo? Não vi. Você fala: então, para que eu subi essa montanha? Aleluia, Deus. Porque o topo dela não tem mais para onde subir. Lá acabou a graça. A graça estava no caminho. Quando a gente faz uma viagem, e eu sofro na viagem, de vez em quando eu já saí um pouquinho da pista já. Porque está todo mundo: que cachoeira linda, que não sei quem. Eu, meu Deus, eu quero ver. E não pode parar o carro. O motorista é o que menos aproveita a viagem, não é verdade? E às vezes eu estou ali com uma viradinha, vai estar numa curva, um carro está na palestra, já serve, pelo amor de Deus, e eu volto. Porque, irmãos, a graça de uma viagem é olhar a paisagem. É ver as plantas, as árvores. Aí você fala: mas lá onde eu moro também tem árvore. Não aquela. Na verdade, não aquele riacho, não aquela lagoa, não aquela casa, não aquele povo. Então, quando Salomão está escrevendo, ele está olhando pelo retrovisor e talvez ele está pensando: eu corri demais, não consegui aproveitar o tempo que eu tive. E aí ele vai colocar aqui, irmãos, a partir do versículo 13, uma comparação entre uma coisa e outra.
Porque se ele fala é melhor, significa que algo é menos melhor, não vou nem dizer pior. Ele vai dizer, é melhor o 13, é melhor um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não aceita repreensão. Em algumas outras traduções vai dizer conselhos. Aí você fala, mas ele está falando de quem, irmãos? Lendo a palavra, eu analisei e Salomão está olhando para ele mesmo. Para ele. Não vai dar tempo de eu ler todos os textos aqui, porque quando a gente está estudando, a gente vai colocando, parece que é 2 horas de palavra, né? Então eu vou ler aqui um pouquinho e vou explicar onde eu estou falando. No livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 ao verso 12, conta a história do próprio Salomão. Essa aqui eu já passei, irmãos. Vamos lá, eu acabei passando essa daqui sem ler. 1 Reis 12, do 6 ao 7. Vai contar a história de quem? De Roboão. E quem que é Roboão? É o filho do Salomão. O rei morria, o seu filho ficava no seu lugar. Geralmente, naturalmente, seria o filho mais velho, por causa da sua primogenitura. Salomão não foi o filho mais velho. Ele foi como Jacó. Trocou de lugar. Né? Inclusive o mais velho tentou tomar o trono e depois acabou morrendo por causa disso. Mas, quando Roboão se tornou rei, Roboão, irmãos, de certa forma, mostra isso que Salomão está falando. Porque Roboão, quando se tornou rei, o reino de Salomão estava enfraquecido. Por quê? As pessoas estavam cansadas de pagar tanto imposto e financiar a mordomia que Salomão e a monarquia viviam. Lembra quando eu disse que Salomão disse, nada do que a minha alma desejou, eu não dei para ela? Tudo isso custa muito. Tudo isso custa muito dinheiro. Mas tudo isso que Salomão não deixou faltar nem para a alma dele e nem para aqueles que estavam com eles, porque eram banquetes, eram festas, os palácios eram lindos, muita gente ao seu serviço, isso tudo saía do bolso de alguém. De quem? Do povo que pagava os impostos. Não é a nossa reclamação hoje? Não é mesmo? As pessoas não dizem, eu não aguento mais pagar tanto imposto. Na verdade, a gente não percebe. Quem mais percebe isso é quem vende, dono de um mercado, e ele vê ali na realidade a quantidade de dinheiro que ele dá para o governo, e tem muito pouco disso de volta. Então o povo estava cansado de Salomão. E quando Salomão morreu, aqui nesse texto vai dizer, e Roboão consultou os anciões que haviam servido a Salomão, a seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder este povo? O que o povo tinha pedido? Chegaram para Roboão, agora ele é o rei, e falaram, Roboão, alivia um pouco o cargo que seu pai colocou sobre nós, e nós vamos te servir, vamos estar do seu lado. Aí Roboão fez o quê? Foi aos anciões que serviram, que eram conselheiros de Salomão, e perguntaram para ele o que deveria ser feito. Eles falaram, olha, ouve o povo, serve o povo, e o povo irá te servir. Porque o teu pai era duro demais com o povo, né? Então se você for também servo do povo, o povo vai ser seu servo, seu reino vai se tornar forte. Não era assim o reino de Davi? Forte, o povo estava do lado de Davi. Aí o que ele fez? Ele perguntou também para os jovens que cresceu com ele. Vê se o próximo versículo já. O outro. Aí, Roboão, contudo, rejeitou o conselho dos anciões que tinham dado a consultar e consultou os jovens que havia crescido com ele e lhes serviam. Ele abandonou o conselho dos idosos, os mais anciões, que tinham mais experiência, e foi consultar os jovens. Os jovens falaram, seja pior do que o seu pai, né? E eu não vou estar lendo tudo porque vai demorar, irmãos. E aí é onde que eu quero voltar, não quero nem falar de Roboão. Roboão talvez cresceu vendo o pai na mordomia e pensou, eu vou perder essa mordomia? Eu não. Mas Salomão aqui, quando ele diz, olha só que interessante, irmãos, lá no onde nós lemos, Eclesiastes, no versículo
13, diz o quê? Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita o quê? Repreensão ou conselhos. Significa que Salomão tinha conselhos, mas não aceitava. E assim ele foi enfraquecendo o reino cada vez mais. Sabe quando alguém chega para alguém, ou a mulher para o marido, ou o marido para a mulher, ou para um filho, para alguém que você está vendo que a pessoa está vivendo uma vida que não é a vida dele. Aí você chega e fala, rapaz, pisa no freio e começa a gastar menos. Você está gastando o que você não ganha. Você está vivendo uma vida que não é sua. Quando você vai perceber, já passou da conta, não dá para voltar mais. Você está endividado. Você vai perder alguma coisa. O sábio faz o quê? Ouve, analisa e fala, pô, peraí, deixa eu fazer conta. Realmente. Mas o tolo faz o quê? Não, eu quero viver a minha vida. Afinal de contas, só se vive uma. Essa frase aí, irmãos, é a maior desculpa para pessoas irresponsáveis. Na verdade, é a maior desculpa para pessoas irresponsáveis. É essa. Só se vive uma vez. Muito bem. Talvez você vai viver uma vez só. E uma vida horrível. Por causa das consequências dos seus atos. E Salomão recebeu na sua velhice a consequência dos seus atos. Porque ele foi rejeitado também não só por Deus, irmãos, mas pelo povo. Entende? Então, é melhor ser um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que perde o respeito das pessoas. Então ele está olhando para trás e falando, no que eu me tornei? Porque Salomão era um jovem o que, irmãos? Sábio. Aí você fala, mas Salomão não era pobre, né? Salomão não era pobre. Eu até escrevi aqui nos meus próprios comentários, para me lembrar depois. Salomão não seria rei, irmãos. Não se as coisas acontecessem da forma natural, pois não era filho mais velho, ou seja, não era primogênito. E na cultura judaica, ser o segundo era a mesma coisa de ser pobre. Lembra de Jacó? Filho de Isaac? A Bíblia diz que Isaac era rico. E Jacó se sentia como? Pobre. Eu não sou primogênito, não vou herdar as bênçãos do meu pai. Então a gente pode olhar e falar, tá, mas ele está dizendo que é melhor ser um jovem pobre. Se ele está falando dele mesmo, ele não se encaixa no jovem. Mas quando a gente olha para a cultura deles, ser um segundo é como ser alguém pobre na família. Porque ele não vai ter, primeiro, autoridade, porque o primogênito, quando o pai morria, ele ficava num lugar de papel de pai. Ele recebia a herança dobrada. Ele recebia a autoridade, ou seja, se tinha uma reunião de família, no clã, que era assim que eles chamavam, a família, ele era o líder. Então, na cultura deles, ser o segundo era ser o pobre da família, o menos importante. Então ele disse ali, é melhor ser um jovem pobre e sábio, porque ele era pobre, mas ele era sábio. Na visão dele, pobre. Coitado, né? Pobre filho do rei. É pobrezinho, né? Mas para quem, irmãos, quer alguma posição de autoridade, ser o segundo realmente é como não ter nada. Mas ele era sábio, irmãos. Então ele diz exatamente isso. Melhor é ser um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo. Então, irmãos, não adianta a gente ser também, porque aí a gente fala, tá, mas todo jovem é sábio? Não, o próprio filho dele fez tolices igual ele. O reino de Israel era um reino unido, 12 tribos, todas elas debaixo do reinado de um rei só. E por causa da tolice do filho dele, o reino se dividiu e se tornou 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Mas o conselho dele é bom. Então, calma. O conselho dele é bom, irmãos. Porque ele está dizendo que, irmãos, na velhice me tornei tolo. Olha, irmãos, a gente pode começar bem. A gente pode começar muito bem, com bons propósitos, com boas ideias. A gente pode começar fazendo tudo certinho. No meio do caminho, às vezes o nego bate nas suas costas e fala, você é o cara, hein?
Rapaz, você é isso. Aleluia, Deus. Olha, varoa, você é isso. Aí você vai começando a pensar, falar, sabe que eu acho que eu sou isso mesmo? E aí é onde vai saindo o sábio, vai entrando quem? O tolo. Aleluia, Deus. Porque quem reconhece que não é nada, irmãos, é sábio. Sempre depende de Deus. Verdade, Deus. Mas quando começamos a achar que somos alguma coisa, começamos a pensar que podemos fazer. E aí nos tornamos tolos. Então é triste a gente ver um homem da grandeza de Salomão, na sua idade, na velhice, falar coisas desse tipo. Mas ele está dando conselho para quem, irmãos? Para quem está começando a jornada. Aleluia. Para quem está no começo da caminhada. E quem é sábio, ouve conselhos. E os conselhos da Bíblia são os melhores conselhos. Ela guia para a nossa vida. Amém? O versículo 14 diz assim: o jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Aí, Salomão também nunca tinha preso, irmãos. Ele nunca esteve preso em uma prisão. Só que alguém que nasce destinado para algo, irmãos, ele nasce preso. Ele nasce preso. Porque uma coisa é certa. Na cultura de Salomão, se você nasceu primogênito na família do rei, você é o futuro rei. Mas se você nasceu segundo, você nunca vai ser. Você está preso à sua situação. Não existe na Bíblia, a gente sempre analisa isso na Bíblia, irmãos. Deus, ele sempre agiu mudando a história. É por isso que ninguém pode olhar para mim e para você e dizer, você não vai ser. Se Deus disser que você vai ser, você vai ser. Verdade, Pai. A Bíblia prova em várias histórias, irmãos, pessoas que nasceram presas a uma situação e essa situação foi revertida por Deus. Oh, aleluia. Sara nasceu presa a uma situação de esterilidade. Não poderia ter filho, não daria uma geração sequente ao seu marido. Jacó nasceu segundo. E ele queria ser o primeiro. Ele nasceu grudado no pé do Isaú, não veio? Mas nasceu preso, não tinha como sair, irmãos, é uma prisão. Não tem gente que olha para alguém e fala, você vai morrer nessa situação? Você nunca vai sair disso? Tem gente que chega para uma criança, um jovem, alguma coisa, e fala assim, o seu pai foi assim, o seu avô foi assim, e você vai ser assim. Você nasceu aí, e é aí que você vai ficar. Não, irmão, se Deus quiser mudar a situação de alguém, irmãos, Deus muda. Não existe ninguém que nasça em uma situação e não possa mudar. Se Deus quiser, se a pessoa tiver fé, se a pessoa pedir a Deus com humildade, Deus ele atende. Tem um jovem chamado Jefité na Bíblia, ele foi um juiz, no livro de Juízes. E ele nasceu, irmãos, preso a uma situação. Ele nasceu filho de uma prostituta. O seu pai era um pai de família, tinha sua esposa, porém, engravidou uma prostituta e ele nasceu e se tornou filho daquele homem de uma família boa, né? Mais um bastardo. E ele estava preso àquela situação. A Bíblia diz que ele era maltratado pelos seus irmãos, humilhado pelos seus irmãos, tendo os mesmos direitos, concorda? E a Bíblia diz que quando o seu pai morreu, o que aconteceu com ele? Os irmãos falaram para ele, Rua, a sua proteção morreu. Quem te protegia nessa casa era o pai foi embora. Você não tem direito a nada. E ele, ó. Só que ele era uma pessoa, irmãos, que ele tinha sido escolhido por Deus. Glória. E a Bíblia diz que lá onde ele estava habitando, no meio de pessoas igual a ele, rejeitadas, aqueles que expulsaram ele, tiveram que ir lá pedir para ele, seja nosso líder. Lute a guerra na nossa frente. Aleluia, Deus. E ele se tornou, em Israel, um juiz, livrou Israel da mão dos seus inimigos. De um filho de uma meretriz, de uma prostituta, Glória. humilhado e jogado fora,
ao líder, respeitado. Então, Salomão nasceu preso nessa situação, irmãos. Ele era filho de um casamento de adultério. Com certeza ele ouvia isso durante sua vida. Quem sabe ele ouviu falar: seu pai matou o marido da sua mãe, é por isso que você nasceu. Já pensou? Então a situação da vida dele não é uma situação, mas é filho do rei, pobre jovem rico. Não é assim que costumam dizer? Está reclamando do quê? Tá, irmãos, dinheiro não tira e nem protege ninguém de palavras contrárias, de problemas psicológicos por causa de pessoas, de perseguição. Você sentar na mesa e alguém olhar e falar assim: você não era para estar aqui. Você não tinha direito. A sua mãe, ela entrou na nossa família de uma forma errada. Já pensou nesse tipo de coisa, irmãos? Então ele estava preso a isso. Então, mesmo estando preso, irmãos, o jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono. Quem era ele, irmãos? Alguém, vamos dizer assim, quase bastardo, né? Que se tornou o rei de Israel. Então não existe situação difícil, situação que Deus não pode reverter. Existe muitas das vezes, sim, irmãos, em nós uma falta de fé. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, eu esqueço sempre o nome do jovem, está lá no livro de Crônicas. A Bíblia diz que o livro de Crônicas tem muita genealogia. E tem uma genealogia, irmãos, que é maravilhoso. E o Lucas, que foi pastor no Marília, pregou isso no Marília uma vez, quando ele era líder de jovem da cidade, lá da sede. E ele estava pregando, irmãos, quando eu vi aquela mensagem, a primeira vez que eu vi aquela palavra. Ele pregando e eu de lá fazendo igual o jovem. A Bíblia diz que tinha uma família, e aí tinha um filho, tinha outro filho, e tinha esse jovem, eu não me lembro o nome do jovem agora. Jabes. Obrigado. Jabes. E aí quando chega no Jabes, irmãos, a Bíblia para falar rapidinho daquele rapaz. Irmãos, tem gente que faz Deus parar e falar: para um pouquinho. Faz um parênteses aqui enorme. Deixa eu dar uma olhada na situação dessa. E a Bíblia diz que Jabes orou a Deus. Só fala desse jeito, irmãos. Jabes orou a Deus e pediu a Deus que o abençoasse e alargasse suas terras, e lhe desse bens, e que ele fosse próspero. E a Bíblia diz que Jabes foi mais importante do que os seus irmãos. Quando a Bíblia diz isso, irmãos, significa que Jabes foi alguém muito abençoado. Porque ele teve coragem de se colocar diante de Deus e pedir: Deus, eu quero ser abençoado. Lembra de Jacó e o anjo? Eu não vou te largar. Eu estou cansado de viver essa vida. Eu estou cansado de viver com esse peso na minha consciência. Eu estou cansado de viver com as pessoas dizendo que eu sou enganador, que eu conquisto porque eu passo a perna. Se o Senhor não me abençoar, não vou soltar. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Deus fez o quê, irmãos? A partir de hoje eu vou te abençoar, e não só isso, eu vou mudar a sua história, vou mudar o seu nome. Você não é mais o Jacó enganador. Agora você vai levar o nome da nação que eu chamei lá em Abraão. Já pensou, irmãos? Aleluia. O povo de Israel não é chamado de Abraão, irmãos. É chamado de Israel. Não é interessante isso? É a descendência de Abraão, mas é a nação de Israel. Aleluia, Pai. Deus muda a situação, irmãos. Eu creio, Jesus. Para quem tem coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser abençoado, porque eu sei que o Senhor tem para me dar. Aleluia, Pai. Jesus. Então, irmãos, Deus muda a situação. Salomão está dizendo: o jovem pode ter saído da prisão, ele poderia estar preso em uma situação que ninguém podia livrar ele. Alguém que não deve nada, irmãos, pode estar preso numa prisão e sair livre. Mas alguém que nasceu em uma situação irreversível não é uma prisão de cadeado, é uma prisão de destino. Está entendendo? E Deus muda o destino, irmãos. Deus muda. O versículo 15 diz: percebi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. Aqui ele vai falar algo importante, irmãos. Mesmo que nós oramos a Deus, conquistamos,
Irmãos, não significa que isso vai trazer todo o prazer e nos dar um prazer vitalício. Sabe o que é vitalício? É algo infinito, não acaba? Irmãos, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E chega um tempo, irmãos, que você não é mais importante. Alguém vai chegar e vai tomar o seu lugar. Sabe onde isso acontece muito? Pode perceber, irmãos. É no mundo aí do futebol. O camarada jogou um ano lá de campeonato lá e ele fez os gols e o time foi campeão. E aí a torcida chama ele pelo nome. Fulano, fulano, fulano. Acaba o campeonato, começa o outro ano. Aí ele não começa tão bem assim, aparece outro. E agora aquele outro está sobressaindo a ele. E aí agora ele entra falando, não, peraí, não é possível que eles são ingratos desse jeito. O ano passado eu fui o melhor. E aí quando ele entra, ele ouve, cicrano, cicrano, cicrano. Ele fala, não é possível, já esqueceram de mim. É o que Salomão está dizendo, irmãos. Aleluia, Pai. Então, irmãos, nada do que nós lutarmos nessa vida e conquistarmos é para sempre. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser agradecido e grato. Alguém grato vai agradecer pelo hoje, pelo amanhã e pelo depois de amanhã. Aleluia. Hoje em uma situação, amanhã em outra situação e depois em outra situação, mas sempre grato a Deus. Aleluia. Porque se a gente querer ser grato só quando estamos aqui, uma hora vamos ficar chateados. Vai falar, já esqueceram de mim? Tudo que eu fiz? Não é verdade? E aí provavelmente Salomão está olhando e falando, rapaz, irmãos, quando a gente lê as histórias de Salomão, Salomão foi o homem que edificou o templo, irmãos. E a Bíblia diz que quando ele edificou o templo, que ele terminou e consagrou o templo, disse que Deus desceu dentro do templo. Aleluia. Ninguém podia entrar no templo. Aleluia. Porque o poder de Deus desceu e aí ele olha e fala, rapaz, será que esqueceram que fui eu? Diz que quando Salomão estava sentado no trono, ele era o mais sábio, irmão. Diz que os reis vinham visitar ele para ouvir as histórias que ele contava. Tem uma história na Bíblia que fala da rainha de Sabá, que ela vinha e ficou encantada com o servo de Salomão, como eles agiam, como eles se portavam, como eram bem instruídos. Aí Salomão de repente olha e fala, peraí, não é possível, gente, esqueceram já. Agora eu só sou o velho, o tolo. Irmão, se a gente não tomar cuidado, lá na frente a gente não vai conseguir olhar para trás e sentir prazer. A gente vai olhar e vai se sentir frustrado. É por isso que cada memória conquistada, irmãos, hoje, ela vai refletir lá na frente. Quando a Sara era pequena, eu e a Valéria trabalhava muito. Não conseguimos curtir a Sara como gostaríamos. Ela passava muito tempo, a gente pagava para minha sogra olhar ela. E geralmente eu via ela no final do dia. Mas a gente sempre que tinha oportunidade, a gente fazia alguma coisa. Os natais com ela era muito marcante, até hoje é. Mas do João Pedro já foi diferente. Eu já tive um pouco mais de tempo. Eu pude trabalhar e levar ele na escola, voltar com ele da escola, ele trabalhava comigo. Até hoje eu tenho muitas memórias do João Pedro lá no Brás. Ele era meu companheiro lá, ele sumia dentro das lojas lá, eu dava trabalho, ia com pressa às vezes. Aí ele conhecia os donos das lojas, ficava trocando ideia com os donos, e o João Pedro, vamos embora, meu filho, eu tenho que ir ali, ali, ali. E com o tempo eu fui olhando e falei, peraí, para com essa correria. Essa oportunidade não vou ter outra vez. Eu não vou ter essa oportunidade outra vez. Com o tempo, sabe o que aconteceu? Eu falava, estou indo para o Brás, e ele não falava mais, pai, eu vou com você. As coisas mudam, irmãos. Teve dia de eu implorar, né? Vamos, pai, vamos, filho, com o pai para o Brás. Ah, não, pai, eu vou ficar aqui. E aí eu falei, que bom que eu aproveitei aquele tempo. Eu tenho boas memórias. Boas memórias. Então, irmãos, lá na frente a gente pode olhar para trás e falar assim, eu subi aquela montanha tão grande. Não passei a mão no lago. Está entendendo, irmãos? E alguém vai estar lá e você olhar e falar assim, olha, tem outra pessoa fazendo a mesma coisa que eu. Está sendo... Agora ele é a bola da vez, como se diz. Olha o que ele diz, irmãos. Percebi que todos que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem sucessor do rei. Quem é o sucessor? É o que vem?
depois. Está entendendo? Ou seja, irmãos, Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo o que acontece já foi feito. Significa que nós estamos em uma roda gigante. Sábios são aqueles que conseguem passar por essa vida aproveitando os momentos dela. Aleluia. Ah, mas eu não posso conquistar? Não, você deve. Você deve. Mas não tem um ditado que diz que tudo que é demais é sobra? Até isso. Porque a gente, às vezes, e eu falo de experiência própria, já fiz isso. De falar, não dá, não posso. Não dá tempo, eu preciso correr, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso correr, eu não posso perder tempo. Uma vez eu estava no Brás, irmãos, e eu não almoçava, dificilmente eu almoçava. Nas minhas correrias. E aí eu trabalhava com o André lá ainda, eu ia no André, ele me segurava demais lá, e depois eu tinha que ir para o Brás fazer algumas outras coisas, e eu chegava lá sempre atrasado. E com fome, mas eu falava, não posso parar para almoçar, eu como em casa. Então a maioria das vezes eu só jantava. E um dia eu parei, fui nas lojas, fiz um negócio e parado aqui assim tinha um restaurante na esquina. E eu entrei no carro, liguei o carro para sair, Deus me fez lembrar de algo. E eu me lembrei de uma lição que meu avô, o pastor Felipe, me deu quando eu trabalhava de vendendo ferramenta na rua. E a gente esquece, né? A corrida, como a coisa começa com a corrida, a gente esquece, né? Daquilo que a gente aprendeu. E meu avô uma vez falou para mim desse jeito, falou, meu filho, eu chegava já queria ir correndo vender, né? Falou, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Você chega, se organiza, se você tiver dinheiro, vai lá e almoça já. O seu estômago cheio, você tem energia para trabalhar o dia inteiro. Não come cachorro quente, não come coxinha e nem fica tomando refrigerante que faz mal. Vai lá, almoça, é um pouco mais caro, mas você vai comer uma vez só e você vai poder trabalhar o dia todo. Se você não tiver dinheiro, se você chegou sem dinheiro, entra, trabalha, vendeu alguma coisa, contém o dinheiro da comida, volta, almoça, porque o trabalhador é digno de se alimentar. Se você não pode se alimentar, não vale a pena trabalhar. E eu liguei o carro, olhei para o restaurante com fome e olhando no celular, não preciso ir embora, e aí eu lembrei disso. E aí eu falei, Senhor, me perdoa. Porque se eu não posso parar para comer, o que eu estou fazendo na minha vida? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, às vezes, aqueles que estão ali, não, você precisa, corre, vem, você corre, você precisa, vai e vem, e se você deixar, não vai deixar você nem sequer tomar água, quem dirá comer. E essas coisas a gente não pede permissão, é um direito. Você deixou almoçar? Não, não é o seu deixa. Você precisa. E eu olhei para mim mesmo e falei, meu Deus, eu esqueci do que meu avô me ensinou. A partir daquele dia, irmãos, eu virei um cliente fixo naquele restaurante. Chego lá e falo, ô patrão, o que vai comer hoje? Tem picadinho? Tem costela? Tem. A esposa vai comigo e eu como frango e milanês. Mas irmãos, Aleluia, Deus. vai passar a nossa vida, alguém vai tomar o nosso lugar. E você vai olhar para trás e falar, eu nem comia. Passei tantas vezes ali, nunca soube o que era sentar naquela mesa e almoçar. Então, irmãos, a vida assim, a gente tem que conquistar, irmãos. Temos que correr atrás? Sim, nós precisamos lutar. Mas não podemos deixar uma coisa para conquistar outra. E muitas das vezes eu fiz isso. E às vezes preciso pegar no freio. Falar, para. Você já está errando de novo. A gente, se tem um camarada que gosta de errar, é nós, né? A gente volta para o mesmo lugar. Não é verdade? Então, irmãos, não adianta. Se a gente conquistar o mundo todo, irmãos, lá na frente, alguém vai tomar o nosso lugar. E nem vai, às vezes, valorizar tanto aquilo que você fez. Vai fazer diferente. E você vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu me doei para tudo isso. Né? Temos que nos doar? Sim, irmãos. Se eu não me engano, o próprio Salomão fala, tudo que vier à tua mão, faz o melhor que você pode. Mas não o impossível. O impossível ninguém pode fazer, irmãos. E às vezes queremos fazer o impossível.
E aí pecamos contra nós mesmos. Não é verdade? Versículo 16. O número dos que o seguiram era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Olha só, irmãos. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Você viu o que ele falou? O sucessor que sucedeu ele, tinha muita gente correndo atrás dele. Ó, o número dos que o seguiram eram incontáveis. Lembra que eu falei? Fulano, fulano. Aí depois cicrano. E logo depois o que ele diz? A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Ele agradou por um tempo, depois não agradou mais. É impossível a gente agradar todo mundo. E quem vive para tentar agradar os outros, irmão, desagrada a si mesmo. Então, a lição de hoje para nós, irmãos, dá uma pisadinha no freio. Diminui uma marcha só. Eu sei que você quer vencer, e eu também. E a minha oração enquanto a Flávia estava louvando, era essa: Senhor, meu Deus, é isso. Oh, Jesus, e eu já estou pedindo a Deus, irmãos. Falei: Senhor, o tempo está rápido demais, mas o Senhor parou o tempo para Josué. Senhor, eu preciso que o tempo passe um pouquinho mais devagar. Esse foi o meu pedido. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Vai dar tempo de fazer as coisas que precisam ser feitas, Senhor, porque senão eu não vou aguentar. É preciso que as coisas deem tempo de fazer. Deus, Ele pode fazer, irmãos, aquilo que nós não podemos. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu sou obrigado a fazer. Aleluia, Deus. Quem colocou a mão no arado que não volte? Atrás. Então, uma vez que começou, não se pode voltar atrás. Tá, mas eu comecei, mas não tenho a capacidade de fazer tudo isso no tempo que é necessário, da forma que é necessário. Meu Deus, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Quantos de piscina acontece dentro dos nossos projetos, irmãos? Quantas coisas que planejamos fazer hoje, chegou ao final do dia e você fala: meu Deus, não é possível, não consegui fazer. Ficou para amanhã, mas e amanhã eu tenho outras coisas a fazer também. E agora, o que eu vou fazer? Bom, agora já não depende tanto de nós. Está entendendo? E se nós não tivermos a capacidade, irmãos, de poder colocar na mão de Deus e falar: Senhor, eu não pude fazer, não consigo, não estou conseguindo, faça por mim, me ajuda, tem misericórdia de mim, me abençoa. Irmãos, e isso é a melhor coisa, porque isso vai impedir nós, irmãos, de nos ensoberbecer. Porque não depende de nós, depende de quem? De Deus. Salomão, em uma época da vida dele, irmãos, eu não sei qual foi, ele tomou a rédea da situação e seguiu adiante por conta própria. E agora ele está olhando para trás e está falando: isso não faz sentido. É isso que ele está dizendo ali. Na tradução que eu li, que é a Bíblia que está lá em casa, diz assim, na última parte: isso também é inútil, não, isso também não faz sentido, é o que ele diz. Isso não faz sentido, é como correr atrás do vento, irmãos. Quem pega o vento? Me diga. Alguém pega o vento? O vento você sente, mas não apalpa. Correr atrás do vento é fazer algo impossível. Só doido correr atrás do vento, né? Não é mesmo? Ninguém pode, irmãos. É algo impossível. Mas o que ele está dizendo é que isso não faz sentido. O que não faz sentido? Ninguém nunca está satisfeito. O sucessor veio, agradou, logo depois desagradou, vem o outro. E isso vai acontecendo sucessivamente. E o que nós não podemos, irmãos? Querer ser alguém que sucedeu e ficar naquela posição sempre lá em cima. Eu sou o máximo, eu tenho que ser. Não, irmãos, nós não vamos ser. Nós não poderemos ser. Nós temos que ficar satisfeitos de ter feito um bom trabalho
E aí depois de nós já vinha alguém e vai fazer um outro trabalho. Está entendendo? Então, irmãos, essa palavra ontem eu falei, meu Deus, dá uma palavra para mim e para a igreja. Eu não sei se vocês estão acelerados, igual eu. Mas eu creio que está todo mundo na mesma situação. Eu vi um filme, agora esses dias, e o filme era alguém que descobriram uma passagem do tempo e alguém do passado veio para o futuro. E ele viveu um tempinho no futuro, conheceu uma mulher lá e aí estava tendo um romance com a mulher, aquela coisa. E só que ele era do passado. E tudo dele era muito no jeito do passado. Ele falava devagar, aquela coisa normal, assim. E a mulher não, acelerada, aquela coisa. E aí uma hora ela descobriu que ele era do passado e perguntou para ele assim: o que você mais sente falta? Da onde você veio? Ele falou: da tranquilidade e do tempo. Ela falou: por quê? Ele falou: as coisas passam mais devagar. Vocês aqui é muito rápido. Não dá para acompanhar. Não é assim? Não é assim que a gente está se sentindo, irmãos? A gente acorda atrasado para fazer o almoço. Almoça atrasado para fazer o café da tarde. Faz o café da tarde atrasado para fazer a janta. E janta atrasado para dormir, porque sabe que tem que acordar cedo. Não é essa a situação de hoje, irmãos? E isso causa uma ansiedade terrível. Oh, Deus. Está entendendo? Então, esse é o mal, irmãos, dessa gana de vencer. Vencer é necessário, que ninguém nasceu para querer perder. Só que às vezes nós vencemos e vamos ter depois, essa que é a questão, entendo o que eu vou falar. Nós vencemos e vamos ter a sensação de que perdemos. Essa é a sensação de Salomão. Porque ele venceu, irmãos. Pensa num camarada que venceu. E conquistou tudo. Era um importante. Mas no final, ele está dizendo que era melhor ser um jovem pobre e sábio do que ser o que ele tinha se tornado. Um velho, mesmo sendo rei, mas um tolo. Então, irmãos, é uma questão de reflexão para a nossa vida. Vamos pedir a Deus sabedoria. A Deus pode dar sabedoria, irmãos. E Deus pode dar aquilo que você está pedindo, aquilo que eu preciso. Sem que para isso a gente precisamos trocar algumas coisas, como a nossa saúde, a convivência com a nossa família, ou até mesmo o direito de almoçar. Não é mesmo? Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, e que o Senhor venha falar melhor aí ao coração de cada um. Amém? Deus abençoe.